Eu sou André Luiz Leandro Prado e esse é o meu trabalho para a cadeira de inteligência artificial sobre o artigo do SB Games. Um artigo que escolhi a transferência neural de estilos homem-máquina criando inesperado. O artigo propõe a solucionar o problema da transferência de estilo de obras de artes para produtos interativos em ambiente 3D. Esse experimento já seria realizado com certo nível de êxito em experimentos 2D, em ambiente 2D. E ele se propõe a realizar, esse artigo se propõe a realizar um experimento de transferência para o estilo 3D. Os, os, os jogos que eles utilizaram para teste são o Extreme Tux Racer e o SM 3D, sendo esse o último projeto de autoria dos mesmos criadores do artigo. Ambos foram escolhidos pela extrema facilidade de manipular suas texturas. Bom, como eu disse, o presente artigo está se propondo a demonstrar o emprego do algoritmo de transferência neural de estilos em obras de artes para dois produtos interativos diferentes. As obras utilizadas como exemplo para teste são as demonstradas na tela: A Grande Onda de Kanagawa, A Noite Estrelada, Guernica, O Grito, composição com amarelo, azul e vermelho, com concreção 5523 e Um Novo Dia. A técnica aplicada, eles estão utilizando de uma técnica 3D Billboard, onde os elementos são imagens de fundo são aplicadas no plano interior do mundo. Os pixels da imagem aparecem diretamente no plano, enquanto suas porções transparentes escondem as respectivas áreas do plano. Assim, a natureza bidimensional do projeto da técnica consegue ser aplicada em ambiente 3D. A IA, ela, ela é uma IA treinada, e ela é treinada através das obras de artes. Comparando o resultado final do treino da IA com os elementos originais da obra. Para garantir que não hajam perdas, eles criam pontos de controle que são denominados hierarquia visual. E eles levam em consideração a escala, valor, cor, espaçamento, posicionamentos, formatos, entre outros. O artigo não entra muito em específico como a IA ela é treinada. Eles apenas citam que usam os valores padrões do treinamento da IA. Eles também citam no artigo que a IA ela é treinada com imagens com várias escalas diferentes, inclusive esse é o conceito das obras, usar obras que têm escalas diferentes para testar as variações dos resultados. O processo necessário demanda cerca de 1 hora para cada arquivo para treinar e extrair a arte. Depois ele é realizada a transferência das texturas através de interpolação. Esse é um processo mais rápido. E eles também frisam que não usaram nenhum tipo de pós-processamento para poder melhorar o resultado. Então o resultado ele é a expressão pura do trabalho do algoritmo, sem interferência. Os critérios de avaliação são a harmonia cromática, formas dos elementos, os contornos dos elementos e as texturas. A harmonia cromática, de forma geral, as cores foram bem transpostas para as texturas, com certo nível de gradação. Isso ocorre, como eu disse, porque eles usam uma técnica de interpolação de pixels para poder transpor as características da obra original para as texturas do jogo. Por exemplo, na obra Concreção 5523, ela é uma obra totalmente preto e branco. Mas, na textura de transferência que foi transferida, ela acabou adquirindo alguns tons de cinza. Esse é um exemplo do que acontece aqui, mas é uma boa transferência. Sobre as formas dos elementos, no geral, elas não foram integralmente transferidas. Os resultados notam, por exemplo, a falta das linhas finas de Guernica, alguns detalhes como as espirais de A Noite Estrelada, os detalhes da onda de Kanagawa. Essas transferências específicas acabaram tendo uma diminuição
ou se perderam. Os contornos. Os contornos nas obras como Um Novo Dia e a composição amarelo, azul, vermelho, que tem linhas bem definidas. As obras elas transferiram com precisão, não precisão muito forte, mas transferiram bem a, os contornos e linhas. Agora em outras obras, como a Grande Onda de Kanagawa e Guernica, os contornos acabaram praticamente se perdendo, ficando omitidos. E as texturas, bom, devido ao problema de interpolação, algumas características das obras acabam se perdendo. Como, de novo, exemplo, com os mais afetados, Guernica, A Noite Estrelada, A Grande Onda de Kanagawa. Eles perdem muito do contraste, às vezes eles perdem surgem novas gradações, eles perdem elementos mantendo a única identidade da obra, a coloração. Tem um ponto que é levantado, principalmente que na obra O Grito, a textura conseguiu preservar a textura de giz, como se fosse pintado em giz. Eu já vou mostrar as imagens, eu não coloquei no slide as imagens. Vou mostrar direto do artigo. E as obras que têm um maior contraste visual, a interpolação causou menos efeito, mas no geral as texturas foram também bem abaladas. Vamos dar uma olhadinha no artigo aqui deles, rápido. Esse joguinho do pinguim é o Tux Racer. Esse aqui. Oh, passei. Esse aqui é a concreção 5523. Aqui, como a gente pode ver na imagem da concreção que a gente tem salva lá aqui, ela é toda preta e branco, mas ele cria esses tons de cinza no meio. Resultado final. Outras obras aqui como Noite Estrelada mantém o amarelo, mantém as cores, mas a gente pode ver que a gente não encontra as espirais, as estrelas. Praticamente se perderam. Tem algum resquício aqui. Em composição amarelo, azul, vermelho. Como bem observado pelos criadores do artigo, apesar de ter feito uma boa transferência, observando bem, não se transferiu o azul. O azul ele é bem sutil, o azul ele é bem sutil na obra. E aqui ele não foi transferido pro artigo, ele omitiu o azul. Aqui é o Greto, como bem dito, ele conseguiu transpor essa textura de giz, mas todos os outros elementos praticamente se perderam, manteve-se a coloração. E aqui um novo dia. Como observado, tem contornos fortes, então manteve-se os contornos, conseguiu se transferir um pouco mais das formas no jogo. Teve um resultado um pouco assim como esse aqui, conseguiu preservar mais essas coisinhas fortes. Temos aqui outros quadros aqui como Grande Onda de Kanagawa, que manteve praticamente a paleta de cores. Um pouco da paleta, sendo que ele praticamente omitiu toda essa cor de fundo do que ele manteve só a cor da onda. Não parece mais neve do que a própria onda em si. Em Guernica tá um problema até pior. Em Guernica quase não preservando as formas, a gente consegue encontrar uma forma aqui nessa print. Basicamente com obras mais detalhadas, com menos contraste, com menos linhas grossas demarcando as formas, se perdeu mais. A gente pode dar uma olhada no SM3D. Aqui é da concreção. Pode ver que aqui a gradação até ficou maior no SM3D. Aqui é a noite estrelada, a gente consegue enxergar nesse ambiente 3D aqui os resquícios, parecido com o da outra imagem. Aqui ele fez a interpolação com a da textura original, que tinha uns. Aqui no chão também, né, que eram uns tijolinhos, umas lajotas, e conseguiu transpor um pouco a textura sem perder o tijolinho, isso foi até que interessante. Aqui na parede pode observar isso também.
mesmo ocorre aqui no SM3D com o Tux Racer, a mesma coisa, mantém as linhas de uma forma até que bem funcional. O Ozulfo desapareceu completamente. E a gente vem pra cá de novo que o grito. A gente não vê praticamente nenhuma forma de o grito aqui. Ele praticamente manteve as cores e um pouco da textura. E um novo dia pegou bastante do traço, ele conseguiu transferir bem o estilo. Esse aqui foi um dos que, pelo menos na minha opinião particular, que teve um dos melhores resultados. Bom, o artigo é isso, ele não. O artigo é isso, ele não vai muito mais. Ele é bem rápido, ele é prático, ele parece grande porque tem bastante imagem, mas ele é um artigo rápido de ler. E essa é a minha apresentação.